O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade, eu vos digo, de vós vai me trair. Um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Se vocês perceberem, o evangelho de hoje é o mesmo que foi narrado ontem. Só que ontem foi narrado na perspectiva de João. Hoje está sendo narrado na perspectiva de Mateus. É interessante que os evangelistas, quando eles narram algum fato de Jesus, sempre alguns deles trazem alguma coisa que diferencia, né? Então, nós vamos ver aqui alguns detalhes. Vejam que Jesus fala, né? Ele diz bem assim: o Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Isso aqui João não falou. Mateus traz esse detalhe. E vocês veem que ontem, né, quando Jesus falou para Judas: olha, vai e faz o que você tem que fazer. Aí diz que ele cascou fora, né? Aí hoje já começa narrando, olha o acréscimo, né? Um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes, foi lá acertar. Olha, como é que vocês querem que eu faça? Vocês me dão quanto para eu entregar Jesus? 30 moedas de prata. Ele se conformou, ok. E agora ele começa a esperar a oportunidade para que ele pudesse entregar Jesus. E nós vamos ver isso na sexta-feira da paixão, quando lá fala que Jesus estava no Monte das Oliveiras rezando, e Judas chegou, deu um beijo, e os soldados se aproximaram. E ali perguntaram, Jesus pergunta para eles, né, quem vocês procurais? Jesus de Nazaré, sou eu. Eles caem no chão, depois levantam, e tem todo aquele enredo que nós vamos ver depois. Mas
Eu quero me deter hoje nessa passagem do Evangelho, nessa questão que eu acabei de ler. Ai daquele que traiu o Filho do Homem. Ela é melhor que não tivesse nascido. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: nós fomos predestinados por Deus a sermos dele. Quando uma criança é concebida no ventre de uma mãe, já está predestinado à glória eterna com Deus. Nós não fomos predestinados para o inferno. Nós não fomos predestinados a trair Deus, a abandonar Deus. Tanto que no decorrer da nossa vida, Deus ele vai dando todas as oportunidades necessárias para que nós possamos nos encontrar com Ele, e nos encontrando com Ele, nós possamos nos salvar. Santo Tomás de Aquino fala que isso é a providência divina. Isso é a providência, né? A providência não é somente quando eu peço algo material e ali Deus me dá. Sim, Deus dá a hora que quer, quando Ele quiser. Se for da vontade dEle, Ele vai dar. Mas a providência divina nós precisamos colocar na nossa cabeça que é isso. Deus vai providenciar todos os meios para que nós nos salvemos. Eu fico, às vezes, quando eu vou lá na Terra Santa, nas peregrinações, que nós chegamos lá naquela árvore lá do sicômoro, onde Zaqueu, né? Ele se encontra com Jesus, né? Eu imagino assim, que lá no passado, ou alguém plantou, ou alguma ave levou a semente e deixou ali. Aquela árvore foi crescendo, e Deus se utiliza daquela árvore para que Zaqueu se salve. Era pequeno, baixinho, né? Ele, ladrão, ouviu falar de um tal Jesus que estava passando por ali, que já tinha feito muitos milagres, despertou uma curiosidade. Quem é esse homem? Eu quero vê-lo. Está vendo como Deus vai providenciando? Aí, na hora que ele está ali no meio daquela multidão, baixinho, Jesus vai passando, ele não dá para ver Jesus, a árvore, ele sobe na árvore, fica lá em cima. Aí Jesus olha e diz: Zaqueu, hoje eu vou jantar na tua casa. Está vendo como as coisas foram acontecendo para que ele pudesse se encontrar com Deus? É assim na nossa vida. Já começou lá no paraíso terrestre, quando Deus dá ao homem a possibilidade de ele não querer amá-lo, porque Deus quer que nós o amemos. Olha, mas você está vendo a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não coma, porque se você comer, vocês vão morrer. É aqui que está o ponto fundamental. Fomos destinados a viver com Deus. O homem foi criado, dizia no catecismo antigo, né, e no novo também, o homem foi criado para amar e servir a Deus. E lembre que esse serviço não é ser ministro da Eucaristia, ter um trabalho na igreja, não é isso. É servir a Deus, é viver para Ele. Como os anjos vivem no céu. Eles vivem para adorar a Deus, eles vivem para amar a Deus, para glorificar a Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. Só que dentro de tudo isso, Deus dá ao homem a livre escolha. Ele não oprime. É a livre escolha. Você quer ser meu? Ou você não quer? É isso aqui. Que é o ponto. Isso aqui é para nós já começarmos a entender e tirarmos da nossa cabeça que Judas foi predestinado para entregar Jesus. Não foi. Judas, ele foi
criando as coisas deles. Vocês viram que ontem eu até dizia, né, que Judas estava ali, mas em que momento foi que Judas começou a dar essa brecha, a abrir o coração dele para começar a trair Jesus? Bem, os teólogos vão falando, cada um fala uma coisa, né? Mas na Sagrada Escritura não se tem bem claro como foi que Judas começou, né? Tem místicos que falam, foi assim, foi assado, foi dessa forma. Mas a questão é que, num determinado momento da vida de Judas, ele começou a pender para o lado errado. Enquanto os apóstolos estavam indo para um lado, ele estava indo para o outro. O apego ao dinheiro, tudo, todas aquelas coisas, até chegar ao ponto de ele entregar. Agora veja, para vocês entenderem como ele não estava predestinado para isso. Agora Jesus começa a dar a chance para que Judas possa retomar a vida. Então, na última ceia, porque aqui nós estamos na última ceia, Jesus fala assim, olha, um de vós vai me trair. Jesus está mostrando para ele que ele sabe. Vocês viram ontem que os apóstolos começaram a dizer, Senhor, sou eu, aquela coisa toda. Aquele que eu colocar a comida, o pão e molhar, e dar na boca. Aí Jesus vai e diz para ele assim, fala no ouvido, né? Vai e faça o que você tem que fazer. Olha, tudo oportunidade para ele mudar a cabeça dele daquilo que era o plano que ele tinha. Mas mesmo assim, ele foi. Você viu? Hoje começou o evangelho dizendo o quê? Ele foi lá no sumo sacerdote e disse, olha, e aí, vocês vão me dar quanto para eu entregar a Jesus? Depois ele volta. Aí Jesus começa a falar de novo. E ele continua, sou eu. Aí Jesus diz assim, ele é o último, né, a responder, né? Mestre, serei eu? Aí ele diz assim, Jesus diz, tu dizes. Não era para esse homem se converter agora? Você quer mais oportunidade do que essa? Mas o intento dele, ele vai até o final. Aí agora nós vamos entender o que Jesus disse. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz até a Sagrada Escritura a respeito dele. Isso é verdade. Judas, entregando Jesus ou não, o Sinédrio já tinha o propósito. Porque até eles também tiveram a oportunidade, mas eles não quiseram também. Fica fazendo cura no dia de sábado e, além do mais, ainda fica blasfemando, dizendo que é Deus. Então, vamos matá-lo. O matar, eles poderiam ter matado Jesus sem o auxílio de Judas. Foi Judas que quis auxiliar. Eles não saíram atrás de Judas, dizendo, Judas, vem cá, você poderia nos ajudar? Não, foi Judas que foi por livre, espontânea vontade, ele foi lá. Ter a conversa e marcar tudo. Aí, voltando, né? O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Essa palavra, ela ecoa por todas as gerações. Jesus fala ali no cenáculo com os apóstolos, do dia da instituição da Eucaristia e do sacerdócio, e essa palavra ecoa. Era melhor que não tivesse nascido. Ele não está dizendo que não era para ter nascido. Ele está dizendo que aquele que trai o Filho do Homem, era melhor não ter nascido. Só que a pessoa não nasce para trair.
Ela nasce para ser fiel, como eu disse no início. Então, na hora que a pessoa trai e permanece na traição e não se arrepende de ter traído, era melhor não ter nascido. Eu criei o padre José Augusto para ser meu. A minha alegria foi na hora que ele foi concebido lá no seio, no ventre da mãe dele, quando o pai se uniu com ele. E eu fui providenciando para que José Augusto pudesse ser meu, dei a ele uma família. E já 5 meses depois, o pai e a mãe o batizou. Porque aí, olha, nós somos chamados, nós nascemos, os apóstolos, Jesus mandou para os apóstolos ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. Aí o evangelho chegou na casa da minha família, graças a Deus. Aí meus pais me criaram, me batizaram. Aí minha mãe foi ali me auxiliando, meu pai também, dizendo, olha filha, é assim que você deve viver. Aí minha mãe me ensinou a rezar. Eu me lembro quando minha mãe nos colocava, eu e os meus irmãos, assim, na beira da cama, e mandava a gente colocar as mãos postas, e a gente repetia o Pai Nosso, a Ave Maria. Olha como Deus foi providente. Pode ser que você que esteja me ouvindo ou me vendo agora, não tenha sido assim com você, mas quantas oportunidades Deus deu. Em outras situações, eu estou falando da minha. Cada um veja a sua. Para você ver, né? Como Deus me criou e criou você para que nós pudéssemos conquistar a vida eterna, como diz São Paulo, quando ele escreve para Timóteo, conquiste a vida eterna, meu filho. Lute para conquistar essa vida eterna. E o demônio faz de tudo, tenta daqui, tenta dali, leva para aqui, leva para ali, me desvia para lá, desvia para cá, e estamos ali, e a família vai ajudando, e tal amigo e tudo. Olha assim. Mas eu poderia chegar num determinado momento da minha vida, eu dizer assim, eu não quero saber de Deus. Está vendo como agora sou eu que digo, sou eu que mando agora? Não quero saber de Deus. E nem fale de Deus para mim. Deus não existe, isso é conversa fiada. E deixa eu levar a minha vida. Pronto, era melhor que não tivesse nascido. Porque não foi para isso. Eu não sei como é que tem, às vezes, pais que têm filhos que estão levando uma vida errada. E eles estão, assim, numa tranquilidade. Eu não estou dizendo que é para ficar arrancando os cabelos, né? Eu estou dizendo assim, interiormente, deveria existir assim, meu Deus, essa filha minha, esse filho meu, eu ajudei, eu ensinei, olha que vida que está levando. Às vezes tem pais que acham assim, não, vai deixando, vai a coisa, mas lá na frente, será? É verdade isso? Pode ser que seja e pode ser que não seja. Precisamos compreender isso. Agora, aí nós dizemos, lá na frente quando? Daqui a 2, 3 anos? Será que tem 3 anos de vida ainda? Quantos já morreram esse ano? Agora nós estamos vendo com mais evidência, né, o número de mortos, né, toda hora, morrendo. Eu aconselho até as pessoas que não têm capacidade psicológica ouvindo isso, que desliga a televisão para não ficar ouvindo essas coisas, senão fica com paranoia, né? Só que morrer, multidões sempre morreram. É que ninguém fica falando.
Quantas pessoas morrem na sua cidade por mês ou por semana? Aí vai depender o número de pessoas que existem na sua cidade. Passa no velório todos os dias que você vai ver. Tem um, tem dois. Tem um velório de São Paulo aí, que eu acho que é de São Paulo, que é o maior da América Latina. Não sei se é de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Eu tenho dúvida. Vai lá para você ver. Se é o maior, diz que é o maior da América Latina. Vai lá para você ver. Entra caixão toda hora. Se você ficar lá naquela porta, você vai ficar na porta do cemitério ou do velório, você vai ficar doido. Então, é nem bom você ir lá, porque você não tem força psicológica para ver isso. Mas, voltando, a multidão é grande de pessoas que morrem. Aí Jesus disse assim, que a porta é estreita e larga é a porta dos que se perdem. E muitos se perdem, a maioria se perdem. Poucos passam pela porta estreita. Então, voltando. Imagine as oportunidades que foram dadas. E ainda mais, o pior de tudo é quando a pessoa já é adulta. Quando é criança, assim como a filha aqui, né, as duas filhas, hoje vi uma só. Cadê a outra? Ah, está lá. Do Wanderson e da Sônia. Aqui, ó, nessa idade aí, os pais têm que ficar ali, olha, você vai me obedecer, você vai me obedecer. É assim. Que não sabe ainda, não tem ainda clareza do que é o certo e o que é errado. Não tem. Tem que falar várias vezes, você tem que me obedecer. Aí, adverte na primeira vez, continua, castigo, continua, uma surrinha boa. Sagrada Escritura, nós somos católicos, e na igreja católica, porque Deus disse que é bom dar varada, viu? É bom bater também para criar tino. Agora, se você não é católico, pode usar as leis que você quiser lá, essas leis mundanas, que não pode bater no filho e tudo. Mas nós, católicos, batemos sim. É lei de Deus, não é dos homens. Porque se você não dá uma surrinha na criança ali, eu não estou dizendo para espancar, mas se não der uma surrinha nele, ele não vai ter disciplina e não vai obedecer ninguém. Então, de vez em quando, nossa, eu apanhei demais do meu pai. Eu agradeço. Se ele tivesse vivo, eu fosse criança, de bate mais. Não ia mandar ir lá na delegacia para denunciar, não. Ele disse, bate mais, porque eu mereço. Não entendo ainda as coisas. Então, a criança ali não entende. Mas quando chega à idade adulta, depois do pai e a mãe ter feito de tudo, agora eles chegam e dizem assim, agora eu levo a minha vida. Meu Deus, quando diz eu levo a minha vida, mas no erro, que sofrimento deve ser para os pais em saber que o filho está caminhando para o inferno. Estou dando essa parada para você pensar. Porque agora não pode exigir mais. Não pode cobrar mais. Que apareça um sicômoro para subir. Que apareça, meu Deus, alguém que possa falar. Meu Deus, que quando cair aquele monte de pedra, de gelo, como caiu ontem, ele possa dizer, o mundo está se acabando, eu preciso ser de Deus. Quando vi um relâmpago forte caindo aí, e aquela ventania, carregando tudo, diz, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Está vendo a providência? Às vezes um acidente que acontece, a pessoa toma tino, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Preciso rever a minha vida. Mas quando não muda, que triste, meus irmãos, você ir lá para o velório e saber que aquela pessoa morreu ateia, teve todas as oportunidades, morreu nos prazeres desse mundo, não quis mudar de vida, e você olhar assim e dizer assim,
Meu Deus, que fardo, era melhor não ter nascido. Se perdeu. Vou relembrar, um vídeo que eu vi um dia de um pai. Eu entendi muito o que aquele pai falou. A repórter pergunta para ele: e o seu filho morreu como traficante, como drogado, aí mataram ele, o que é que você vai fazer? Ele disse bem assim: ele morreu porque ele quis. Mas não é que o pai estava com o coração duro, não. Ele estava dizendo assim: agora não tem mais jeito, ele morreu assim porque ele quis. Aí o pai disse assim: olha, eu dei todas as oportunidades, eu falei para o meu filho: larga isso, larga as drogas, vai embora. E aí os caras assassinaram ele, você sabe, não paga, mata, Aí o pai agora está ali naquela situação. Ele disse: não, eu vou procurar saber quem foi que matou, porque eu preciso denunciar e mostrar para a polícia. Mas ele, problema dele, foi ele que quis. Olha que dureza. Repito, ele não estava falando com o coração assim, gelado, não. Ele perdeu o filho dele. Ele não queria perder o filho dele, ele jamais queria perder. Mas o que ele estava dizendo é assim: agora não tem mais jeito. Aí o corpo do filho está assim, uma distância mais ou menos de uns 200 metros, 100 metros, é que eu não sei contar direito. Aí estava lá assim, enrolado lá, o pessoal em volta, e o pai daqui dizendo: ele quis. Eu fiz de tudo para evitar. Meus irmãos, é assim que Deus faz conosco. Deus está dizendo: eu evitei, eu dei todas as oportunidades, eu fiz de tudo, ele não quis, ele quis isso. Aí quando morre, aí Deus diz assim: você quis viver longe de mim, você quis viver de acordo com os prazeres desse mundo, agora vai para o lugar que é seu, é lá. Eu não queria que fosse assim. Vocês pensam que na hora que Deus fala lá, ide para o fogo eterno, Deus, vai, não, é dor no coração, ele está sofrido, porque aquele filho, ele criou para ele. Ele queria que estivesse com ele, mas ele quis ir para lá, não tem. Aí Deus, ele não entra, ele não pode se opor, ele não pode nos obrigar na liberdade, Deus não pode. Na liberdade é nós que vamos dizer. Quando nós dizemos eu quero, Deus se alegra. Quando eu digo eu não quero, Deus se entristece, mas Deus não vai obrigar. Nós você que está ouvindo, que está assistindo, você pode hoje dizer assim: graças a Deus, eu sou de Deus, estou tentando ainda, tem muitas coisas que eu preciso tirar e vamos tirar, mas graças a Deus. Mas e aqueles que estão levando uma vida errada na nossa casa? O que será? Eu não sei como é que nós vamos nos encontrar lá na eternidade, mas vai ser muito triste. Quer dizer, lá não tem como se entristecer mais. Diz que as criancinhas perguntam: mas mãe, mas lá no céu não é a felicidade eterna? Como é que nós vamos... vai ficar triste lá? Não, não vai ficar triste, não tem como se entristecer. Nós não vamos ficar pensando nos que perderam, mas vamos pensar que nós pudéssemos ficar pensando e olhar assim do lado e não ver minha mãe, não ver meu pai, não ver minha irmã, o meu irmão que nasceu comigo. E não está ali, está lá no destino dos infiéis, como Jesus falou, porque ele teve todas as oportunidades e não quis, não quiseram. Vocês estão vendo como é duro? Aí às vezes a pessoa tem gente que fica dizendo assim: eu não estou julgando, mas eu estou falando numa lógica. Do jeito que Judas morreu, além de tudo, era para ele ter se arrependido, ele vai lá e ainda se mata. Aí a gente fica assim, porque nós não queremos encarar a verdade, aí a gente fica inventando historinha, dizendo assim, tentando inventar. Não inventa história não, meus irmãos. Está
difícil esse Judas ter se salvado, com toda a oportunidade que Jesus deu para ele. Mas eu termino agora dizendo, mas é consolador, né? Nós chegarmos lá, a pessoa está lá no caixão, hoje nem dá mais para, já empacota, já leva logo, né? Não dá nem para ver mais. Mas quando vê, a gente olha lá, aí vem outro, bate nas costas e diz assim, está no céu, descansou, né? Aí a gente olha assim para a pessoa e diz, é verdade, está no céu, descansou. Nessa vida errada. Isso é consolo para vivo. Consolo para vivo. Morreu numa vida errada, não quis saber de Deus o tempo todo. Chamou, vamos para a missa, vamos para a igreja, vamos confessar. Não, eu não quero. Vamos rezar. Não, eu não quero rezar. Pare de falar de Deus, aí vem um negócio, a pessoa morre, aí o outro vem e bate nas costas. Descansou, né? Descansou. Aí diz assim, está no céu. Está no céu. Está vendo? Estou fazendo teatro agora, para vocês entenderem. Porque os velórios viraram teatro. Comédia. É diferente daquela pessoa que realmente morreu em Deus. Aí diz assim, descansou, graças a Deus. Está no céu, eu não tenho dúvida. Que levou uma vida santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.